Vejamos então a pergunta 14 de nosso estudo, que diz o seguinte: nesse tempo, que evento estará iminente? Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, versículo 15. Então, o evento que estará iminente de acontecer é a volta de Cristo, que afirma que virá como ladrão. Por quê? Porque o dia que o ladrão vem, ele não avisa. Ele pega muitas pessoas, ele pega praticamente todas as pessoas de surpresa. Assim também é comparado à volta de Cristo, que pegará muitas pessoas de surpresa. Não estarão prontas, não estarão preparadas. E será, então, algo muito terrível para muitas pessoas. Pergunta 15. Que ocorrerá ao ser derramada a sétima praga? Vejamos o que vai acontecer então quando esta última praga for derramada. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Apocalipse 16, 17 a 19. Então, meus amados, essa sétima praga será realmente algo terrível. Isso aqui é apenas uma das coisas que vai acontecer quando essa praga for derramada, a sétima e última praga. Um grande terremoto vai acontecer, vozes, trovões, né? E esse grande terremoto de grandes proporções. Essa grande cidade estima-se que seja Roma, que será fendida, que será realmente, literalmente, rachada em 3 partes. E aqui é dito também que as cidades das nações cairão. Todos esses edifícios, esses enormes edifícios dessas grandes metrópoles mundiais, tudo ruirá, virá abaixo. Não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Todas as cidades das nações, elas cairão. Proveniente, em consequência desse grande e terrível terremoto sob a sétima última praga. Pergunta 16. O que acompanha o terremoto? Vamos ver então quais são as outras coisas que acontecem quando essa praga for derramada. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 16, versículo 21. E ver Jó 38, 22 e 23. E Salmos 7, 11 a 13. Passagens que falam ali que Deus tem reservado nas recâmaras do céu ali, guardados as saraivas que ele guarda para o dia da punição, do juízo, enfim. Então nós vemos que, além desse terremoto, também haverá uma chuva, uma saraiva muito grande, que é uma chuva de pedras. Aqui fala 1 talento, mas estimativas e conversões afirmam que isso seria em torno de 30 quilos. Imagine só então uma chuva de pedras de 30 quilos dizimando muitas vidas, causando uma destruição tremenda. Seria realmente algo terrível, né? Seria, não, será, porque podemos ter a certeza que essas coisas vão acontecer. Pergunta 17. Que será o Senhor para o seu povo a este tempo? Vamos ver então o povo de Deus como estará nesse tempo. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel 3,16, e veja Jeremias 25,30, Ageu 2,21, Hebreus 12,26, Salmo 91, 5 a 10. Para preparar seu povo e o mundo para esses tremendos juízos, o Senhor, como nos dias de Noé, envia uma mensagem de advertência a toda nação, tribo, língua e povo. Vê Apocalipse 14, 6 a 10. Que é as mensagens angélicas. São mensagens de advertência contra a falsa adoração,
contra o falso culto, apelando as pessoas para que aceitem a verdadeira adoração, que é ao Pai e ao Filho e não a uma trindade. Aceitem o verdadeiro dia de descanso, que é o sábado, o sétimo dia do Senhor, e não o domingo, que é o primeiro dia da semana. Mas o mundo ele tem caminhado para um ecumenismo, uma adoração global, onde um Deus triuno é adorado e no dia do sol, que é o domingo, e não no sétimo dia, que é o dia que o Senhor instituiu como dia sagrado de descanso. Então as consequências para este falso culto, elas são apresentadas nesta tríplice mensagem angélica. E aqueles que se recusam a aceitar essa mensagem, se rendendo à verdadeira adoração, eles serão alvos, dessa grande e terrível deflagração da ira de Deus através das 7 pragas. Mas o seu povo, aqueles fiéis, uns poucos fiéis que o obedecem, que prestam a verdadeira adoração, eles serão guardados pela mão poderosa de Deus. Pergunta 18. Justamente antes de serem derramadas as pragas, que convite dirige Deus a seu povo que ainda estava em Babilônia? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4 e 5. E ver Gênesis 19, 12 e 17, Jeremias 51, 6 e a página 242 do livro Estudos Bíblicos. Vamos para essa nota de nosso estudo. A infinita misericórdia de Deus é revelada nas mensagens de advertência e admoestação que lhes manda. Embora seu povo professo se tenha dele apartado e a geral apostasia tenha arruinado grandemente a igreja cristã, ele reconhece que em todas as organizações ainda há homens e mulheres sinceros que deploram a apostasia prevalecente. A esses que amam a verdade, Deus chama seu povo e os convida para que se separem do pecado e das associações pecaminosas, para que não sejam participantes do juízo que cairá sobre os ímpios. Então, meus amados, a mensagem de Apocalipse 18, chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, é estendida a cada um hoje. E a você que agora escuta esta mensagem, assiste esse vídeo. Se você está vinculado a alguma organização religiosa que pratica a falsa adoração a um Deus triuno e no dia do sol, o domingo, Deus estende a você o convite. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. E tantos outros pecados que não apenas esse, pecados de várias situações que essas organizações têm abrigado em seu seio. O convite de Deus é estendido para que vocês abandonem este círculo ímpio, pecaminoso, e prestem a sua adoração sincera a Deus em seus lares, reunindo aí pessoas que também queiram fazer isso, em pequenos grupos, em seus lares, prestando uma adoração verdadeira a Deus, para que então todos nós sejamos abrigados por Ele quando estas pragas forem derramadas. Vamos para a pergunta 19. De que maneira inesperada cairão as pragas sobre a moderna Babilônia? Vamos ver então a resposta a essa pergunta. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga, pois numa hora veio o seu juízo. Apocalipse 18, 8 a 10. Então, muitos analistas das Escrituras, eles têm considerado que essas pragas, elas cairão em um dia profético, ou seja, num ano, Já aqueles que afirmam que elas virão em uma hora, que seria, no caso, 15 dias. Uma hora, profeticamente, são 15 dias. Então, nós não conseguimos especificar exatamente, mas sabemos que será algo realmente intenso, que não vai durar muitos e muitos anos, Vai acontecer em um breve
período de tempo. Vamos para a pergunta 20. Que fome virá a esse tempo aos que rejeitam as mensagens divinas de misericórdia? Vamos ver então que fome é essa que virá sobre eles. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós 8, 11 e 12. Ver também São Lucas 13, 25, Provérbios 1, 24 e 26 e Hebreus 12, 15 a 17. Então, o momento é hoje, meus amados, de ouvir a palavra do Senhor. Você que está assistindo esse vídeo agora faz bem, porque hoje é o momento de ouvir a palavra do Senhor, ouvir as admoestações vindas dos servos de Deus, atender ao apelo, ao clamor para que se renda a uma adoração verdadeira, a uma adoração bíblica, e que abandone a grande Babilônia, que saia dessas corporações religiosas que estão acumulando seus pecados diante de Deus para em breve receber a punição divina. Hoje é o momento de ouvir a palavra do Senhor, porque chegará um tempo em que as pessoas terão fome, mas não fome de comida ou sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir mensagens que proporcionam oportunidade de aceitação, porque chegará um momento que não haverá mais essa oportunidade de aceitação. A porta da graça estará fechada. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não terá nenhuma validade para as pessoas. Vai ser apenas mais um livro, sem o Espírito Santo para atuar nos corações das pessoas. Será apenas mais um livro. As pessoas correrão de um lado para o outro, querendo ouvir a palavra do Senhor, ouvir a pregação, ouvir uma palavra inspirada, mas não vai haver. Então o momento é agora, o momento de aceitar, o momento de estudar, o momento de deixar Deus agir em seu coração e atender à voz dele. Vamos para a pergunta 21, é a penúltima pergunta. Melhor, não é a penúltima, eu creio que é a antepenúltima ainda, isso, a antepenúltima pergunta de nosso estudo, que diz assim: que anúncio é feito por ocasião do derramamento da 7ª praga? Vamos ver que anúncio é esse. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Apocalipse 16, 17. Deus criou o homem para abençoá-lo, Gênesis 1, 28. Quando suas bênçãos são vilipendiadas, ele as retira para ensinar aos homens sua fonte e seu uso conveniente. Ageu 1, 7 a 11. Juízos são enviados para que os homens aprendam a justiça, Isaías 25, 9, 1 Reis 17, 1. O fato de os homens não se arrependerem quando castigados, não é evidência de que Deus tenha deixado de ser misericordioso e perdoador. Demonstram eles simplesmente haver determinado o próprio destino e que mesmo os mais severos juízos de Deus não levarão os ímpios e impenitentes ao arrependimento. Por isso então será declarado, está feito, tudo estará concluído, não haverá mais oportunidade. Não haverá mais pregação da palavra, não haverá mais mudança de lado, mudar da condição de ímpio para de justo, ou mudar da condição de justo para de ímpio. Tudo estará feito. O trabalho de Deus e de Jesus Cristo estará concluído. E não haverá mais mudanças, Penúltima pergunta de nosso estudo, pergunta 22. Justamente antes da segunda vinda de Cristo, que solene decreto será expedido, o qual indicará que os casos de todos já foram decididos. Então vamos ver o que decreto é esse. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
Apocalipse 22, 11 e 12. Então, meus amados, neste tempo, tudo estará concluído. O galardão de Deus será entregue a cada um segundo as obras. Muitas pessoas vêm dizendo aí que nós somos salvos pela graça, que não é importante o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas nós vemos aqui claramente que o galardão ele será entregue de acordo com as obras, de acordo com a resposta que nós demos à graça de Deus, de acordo com a vida que nós vivemos, se ela foi condizente com a graça que nós professamos ter aceito de Deus. Vamos para a última pergunta de nosso estudo. Pergunta 23. Que salmos parecem haver sido escritos especialmente para conforto e animação do povo de Deus durante o tempo das 7 últimas pragas? Os Salmos 91 e 46. Vê também Isaías 33, 13 a 17. Então esses salmos, meus amados, eles são realmente confortadores. São salmos muito conhecidos, né? Não vamos ler aqui. Mas, por exemplo, o Salmo 91, ele diz, né? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É considerado um salmo de proteção, né? E o Salmo 46, ele diz, né? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua braveza os montes se estremeçam, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Então são salmos, meus amados, que transmitem uma confiança, uma segurança muito grande, mas para os fiéis, aqueles que confiam no Deus verdadeiro, não em um Deus triuno, mas no único Deus verdadeiro, nosso Senhor Jeová, ou Yahvé, e em seu Filho unigênito, em seu Cordeiro Imaculado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham entendido o estudo de hoje, espero que vocês atendam ao clamor do Espírito de Deus aos seus corações, convidando-os a sair da grande Babilônia, a aceitar a adoração verdadeira e a prestar a adoração verdadeira, e a também ajudar a avolumar este grande clamor para que ele se torne um alto clamor e muitas almas sejam alcançadas. Compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas para acompanhar com você esses estudos da Palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe, continue iluminando a cada um de nós e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Até mais.